uma noite muito especial para nós, receber dois convidados tão queridos e um tema tão importante. É relevante ressaltar que, depois de algum tempo, temos uma comissão de direito constitucional que já começou o futuro e já trouxe uma palestra tão relevante já em parceria com a Comissão de Meio Ambiente. Está na Comissão de Direito Constitucional presidida por Alex Cavalcante e a Comissão de Meio Ambiente presidida pelo meu professor, Osni Batalha. E duas boas-vindas ao nosso palestrante, que também foi meu professor, assim como agradeço a presença do Dr. Luciano, que veio também falar um pouquinho de Constituição e Meio Ambiente. Muito obrigado pela presença. Cumprimento também a nossa diretora do Fórum, a doutora Jane. Aqui. Todos eu queria agradecer a presença dos advogados, seus bacares, registrar também a presença do Dr. Estradioto aqui conosco, Dr. Daniel Alvarenga, meu parceiro, né, de tantos encontros, né, Dr. Diego, e os demais advogados, e o Dr. Jesus, né? Segundo o nosso colega Dr. Patalini, ele convidou Jesus, então então tá mais do que protegido. O Dr. Renato Nalini, o Daniel falou, não foi só o seu professor, Daniel, foi meu professor também, meu orientador, pessoa que sempre se colocou à disposição para todos os embates, para todas as palestras, tudo que a gente construía. O Dr. Nalini sempre esteve à disposição dos seus alunos e, por fim, dos seus advogados, os quais ele muito bem formou. Recentemente tivemos um podcast que abordamos também as questões climáticas, essa luta incessante do Dr. Nalini pela proteção, pelo clima, né? Essa construção em favor de um ambiente mais sustentável. Então, o professor Nalini dispensa comentários. Obrigado, professor, pela sua presença. Espero que essa noite seja uma noite brilhante para todos que estão por aqui. Obrigado a todos. Eu gostaria de apresentar a doutora Luciana Cordeiro, que é uma honra para mim, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi uma escolha muito acertada de nossa parte para compor uma mesa tão brilhante com o Dr. Nalini. A professora Luciana, ela é doutora e mestre em Direito Ambiental pela PUC. Atualmente é professora livre docente da Unicamp, mas ela carrega no currículo dela algo mais importante que isso e muitas outras coisas, um currículo extenso, que eu não poderia aqui tomar muito tempo para passar para vocês, mas acho que o mais importante é que ela foi minha orientadora na especialização em Direito Ambiental e me deu nota 10. Viu, Luciano? Eu gostaria de publicamente agradecer. Ela é também autora de livro, né? É especialista no tema água. E gostaria de cumprimentar os palestrantes, meu irmão mais velho, professora Luciana. Então nós temos aí uma responsabilidade intergeracional. Nós somos responsáveis por aqueles que ainda não nasceram e que não têm mera expectativa. Eles são titulares de direito. Agora, o Brasil é pródigo em normatizar, com muita eficiência, né? Com muita sabedoria. Antigamente, logo depois da Constituição, a gente falava, se algum ET quiser conhecer a Terra e conseguir ver a Constituição cidadã, ele vai dizer, existe um paraíso, se chama República Federativa do Brasil, né? Mas nós somos muito frágeis, muito pouco eficientes em colocar em prática aquilo que nós normatizamos. É a única república do mundo que existe lei que pega e lei que não pega. E isso não é para rir, é uma coisa que deve nos envergonhar. Há 2 semanas, a Sabesp mandou um recado para os consumidores da água do Guarapiranga. A nossa água está com cor diferente, cheiro diferente, gosto diferente, mas não faz mal à saúde. É gente criminosa. Por quê? Constrói com piscinas, com pia e joga o esgoto dentro da represa. Então, a água da represa tem coliforme fecal, tem os resíduos fármacos que não são eliminados pelo tratamento. Então, a gente toma
antibiótico, antidepressivo, anticoagulante, anticoncepcional, cocaína, que chega cada vez mais pela urina, e resíduos de microplástico. Cabe à minha secretaria fazer uma operação integrada em defesa das águas, OIDA. É um convênio Estado e Prefeitura. O Estado entra com a Polícia Militar Ambiental, a Prefeitura com a Guarda Municipal Ambiental, e é uma meia dúzia de pessoas, porque o Estado costuma lavar as mãos. Nós temos 645 municípios, não é só a capital. Por que nós temos que dar esse grande apoio para a capital, já que a capital é o terceiro orçamento da República? O primeiro é a República, a União, o segundo é o Estado de São Paulo, o terceiro é a capital. Então, a capital tem recursos. E aí nós ficamos sempre numa luta insana, né? Na coisa, fazemos uma operação de demolição de algo que foi construído à margem da represa. Só podemos demolir quando não há habitação, e as pessoas são hábeis em colocar uma bonequinha, um colchão, um fogãozinho velho para dizer que a casa é habitada. Quantas vezes nós não chegamos lá e já tem uma liminar, a defensoria pedindo o sacrosanto direito de moradia, edifícios na Cidade do México que começam já no primeiro andar, o térreo já afundou, né? Então está só faltando isso para São Paulo também. O fenômeno aconteceu há alguns anos em Cajamar, esse afundamento do solo, né? Então essa é a situação. Não sei se aí é diferente, né? Se há perfuração, se o plano diretor, lá em São Paulo, o plano diretor de 2014 previa recuo, previa área verde, previa teto verde, previa vaga verde, uma série de coisas. A Câmara, na revisão do plano diretor, vetou tudo isso, eliminou até os quadros, os gráficos que mostravam como deveria ser a construção. Aquilo que deveria ser educação ambiental, não é suficiente você colocar uma disciplina, direito ambiental ou educação ambiental, como 6 meses em qualquer currículo. Tem que ser assunto de todas as disciplinas e tem que ser alguma coisa permanente, alguma coisa prática, né? Para evitar coisas como São Paulo sofre, e eu tenho certeza de que Jundiaí não pode ser muito diferente, guardadas novamente as proporções. São Paulo produz toneladas de resíduo sólido a cada dia, de 20 a 30 toneladas. Esse resíduo sólido, embora haja coleta seletiva em todas as ruas de São Paulo, mesmo as chamadas comunidades, hoje pode falar favela talvez, não é politicamente incorreto. Nas favelas tem triciclos ou quadriciclos elétricos que vão recolhendo. Esse montante de resíduo sólido, só 3% chega a reciclagem, porque as pessoas não separam, né? Compare-se à civilização suíça. Você tem 9 categorias de descarte. Eles chegam à sofisticação de ter recipientes para vidro branco, recipientes para vidro verde, recipientes para vidro marrom. 9 categorias. Aqui em São Paulo, e acho que no Brasil inteiro, bastaria que se separasse resíduo orgânico, aquele que apodrece, que pode virar compostagem, fertilizante, biometano para alimentar a frota movida a esse gás que é superior, não pode falar gás natural, porque o gás fóssil também ele chama de natural, e a mesma molécula é um grande problema aí. Mas o biometano é um gás que se aplica a
ao raciocínio de logística reversa, economia circular, etc. Separar vidro num outro recipiente e o restante para outro, papelão, isopor. Não, as pessoas embalam tudo no mesmo saquinho plástico e jogam na frente da casa ou põem lá embaixo no condomínio achando que cumpriram. O lixo não é meu, o lixo é responsabilidade da prefeitura. A prefeitura não tem dinheiro, trabalha com dinheiro do povo. Em São Paulo, a população paga 80 bilhões para 2 empresas que fazem coleta e varrição de lixo. Será que esse dinheiro não poderia ter outra destinação, uma destinação mais nova, educação, saúde, moradia, tudo? Então, essas são situações que eu acho que quase toda a cidade brasileira passa, né? Nós ainda temos lixões, nós temos um aterro sanitário que não é outra coisa senão um lixão organizado, um lixão burocratizado, né? O lugar do aterro sanitário deveria ser um parque, um bosque, um jardim, né? Nós somos obrigados a fazer piscinões, que são grandes buracos, onde deveria haver um jardim, um parque, né? Um lugar de lazer. Não, são buracos para a água ficar, porque ela não tem onde ir. Ontem nós fizemos um grande chamado lá na prefeitura, uma reunião, começou às 8 da manhã, acabou quase 2 da tarde. Foi aberta pelo Carlos Nobre, maior climatologista do mundo, um homem respeitadíssimo. Quando o primeiro presidente americano que visitou a Amazônia foi o Biden, pouco antes de deixar o governo, e ele fez questão de que o Carlos Nobre explicasse para ele, sobrevoou a Amazônia explicando tudo o que acontece aqui. Que o outro presidente que visitou, o Roosevelt, foi depois que ele já não era presidente, era ex-presidente. Então o primeiro presidente foi Biden, chamou o Carlos Nobre. O Carlos Nobre ontem falou, durante 1 hora, que ele lamentava ter sido tão discreto, tão tímido, tão conservador ao falar sobre as emergências climáticas. Que a coisa chegou brava, vai ficar cada vez pior, né? E hoje já não se pode falar em atenuação, mitigação. Nós temos que pensar em adaptação da cidade para que não morra mais gente, né? E vai continuar o pessoal morrendo por ondas de calor que matam mais do que as ondas de frio, né? Não vai aparecer no assento de óbito, causa mortes, calor, não aparece, mas aparece infarto, aparece AVC, aparece complicação de diabetes, outras cardiopatias, etc. e tal, causadas pelo calor. 2023 foi o ano mais quente da história, 2024 foi o ano mais quente da história. Acabou-se de noticiar por Copérnicos que o mês de março foi o ano mais quente da história. Então nós estamos assim, numa escala, né? E aparentemente nós estamos todos assim mal comparando, no baile da ilha fiscal, né? O golpe vai acontecer daqui a 2 dias e nós estamos dançando e achando que está tudo bem. Então, eu acho que eu gostaria de não ser catastrofista, né? De não ser pessimista, mas assim, o meu convívio com essa realidade, diversamente dos 15 anos que eu passei na Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça, eu cuidava topicamente de um processinho aqui, de uma coisa aqui. Hoje eu estou vendo uma realidade que a maior cidade brasileira está sofrendo e que não acho que deva ser diferente nas outras cidades, porque não vejo a comoção, a sensibilização, o pavor, a preocupação, a aflição. Não, é tudo... esse negócio de ambientalista é uma questão de esquerdista, não é só comunista que fala de coisa verde. Você é desses que abraça a árvore? Você é defensor do bitrião? Tá bom, então nós ainda estamos nessa fase, né? E existem muitas pessoas fazendo coisas boas,
Isso é alguma coisa que anima. Tenho recebido pessoas no seu Hélio, que lá na zona leste, a zona mais árida de São Paulo, ele sozinho foi limpando um córrego e foi plantando árvores e plantou 40 mil árvores. E ele está com idade querendo chegar a 50 mil árvores. Né? Seu Hélio, que já foi até notícia no mundo inteiro. Tem um grupo chamado Formigas de Embaúba que plantam árvores dentro das escolas. A minha jornada como professora, eu aprendi muito a ideia de que ser cidadão está muito ligado à questão política, né? E aí, quando eu olho para o meio ambiente, olho para o 225, eu venho aquela primeira grande questão. Caramba, ele foi feito, a proteção ambiental e a Constituição no 225, que é lindo, desse desejo de que as palavras do 225 realmente fossem efetivadas. E aí, tem aqui a questão de cidadão, está no título do folder dessa palestra. E quando eu penso em cidadão, eu volto a dizer, eu vejo dessa pessoa como status político daquele que é do povo, né? E o 225, ele vai muito além. Quando ele fala nessa poesia 225 do Caput, ele leva para todos. Todos. E aí nós temos que retroceder 220 casas nesse texto lindo constitucional, nessa Constituição Cidadã, para encontrar ali no artigo 5º a definição de todos, ou seja, brasileiros e estrangeiros residentes no país. Então, senhoras e senhores, o direito ao meio ambiente, ele não é do povo brasileiro. O direito é de todos aqueles que vivem no território nacional, independente de ser brasileiro ou não. Então, isso é muito forte. E aí, outro dia eu fui convidada a escrever um trabalho para mostrar quem eram os sujeitos do 225. E se a gente olhar, a gente tem vários sujeitos ali. Vários são os sujeitos. O povo, a ideia de cidadão é um deles. Mas o certo é que o direito é de todos. Mas o bem, esse bem ambiental, esse bem difuso, este bem é do povo brasileiro. E esse nós temos que defender. Defender a água, defender a questão climática, defender. Eu sou da cidade de Mariporã, onde eu cresci a minha infância, a minha adolescência, início da minha juventude, vendo casas e casas daquela cidade onde não chegava uma gota d'água e não havia saneamento e nós não podíamos tocar na água sagrada daquela represa, porque ela era ali armazenada para a cidade de São Paulo. Então, as pessoas moravam em submoradias, em ocupações irregulares, em áreas de preservação permanente, lá centenas de loteamentos clandestinos, toda no entorno da cidade, toda a área que seria a área rural, né, que hoje está tudo ocupado, perdeu-se até esse status de rural, como aconteceu aqui em Jundiaí, e a Serra da Cantareira também. Cachoeiras deixaram de existir, água seria possível e passível de uso por aquela população local? Não tem mais esse acesso. Mas o mais importante é entender que nós deveríamos, como povo ali, lutar por aquele bem ambiental. Como devemos continuar lutando. E a minha bandeira é a água desde 1999. E eu me lembro que o livro que mais me tocou e que eu usei para começo da minha dissertação, quando eu descobri direito ambiental, foi o livro do Naline. Ai, é tão legal, gente! Ai, fantástico isso! E aí a gente vai vendo essa questão da ética também muito presente, que deve estar presente no uso da terra, no uso do meio ambiente, no uso dos recursos naturais. Hoje eu trabalho com água subterrânea e eu vou vendo que um dos grandes gargalos que o Naline apresentou para a gente são os poços clandestinos. Senhoras e senhores, o que é a água subterrânea? A água presente no subsolo, é que a gente só... Eu me lembrava e só sabia daquilo, da água na Bíblia, dos poços da Bíblia, quando Jesus chega ali na Samaritana e pede água, não é? Era isso, mas eu não sabia o que era um aquífero. Aquífero, ali é uma grande caixa d'água, na verdade, de água acumulada nos poros e fraturas das rochas. E se todo mundo chegar e ficar furando poço para ter seu armazenamento individual de água, aquilo é como vários canudinhos que vão entrando e muita gente vai sugando esse canudo ao mesmo tempo. E vai secar.
quantidade imensa de poços clandestinos e de poços em condomínios, pequenos feudos que vão se formando cada vez mais em todas as nossas cidades. Cadê a ética da solidariedade? Cadê a ética do cuidado? Cadê a ideia de um direito, como o professor trouxe para a gente, intergeracional? Senhoras e senhores, os destinatários do artigo 225 são as presentes e as futuras gerações. E o objetivo é a sadia qualidade de vida. E a vida com saúde. E pensar em não ter acesso à água significa não ter saúde. Se a gente olhar para o que nós vivemos tão recentemente, que foi a pandemia, ali vários estudiosos disseram: estamos próximos a novas epidemias devastadoras na face da Terra. Assim como a Serra do Japi, se não for cuidar dessa pequena camada de solo, e ali é o maior borboletário do mundo, o Assis dizia para nós. Eu lembro o dia que eu fui, que foi o selo dele no Correio, e aí era o selo, né? E ele ali contando para nós a importância da serra. Assim também a Amazônia com desmatamento. Nós vamos ter um grande deserto, pior que o deserto do Saara. O legislar, e a gente olha para as competências constitucionais, ele é essencial, mas ele não é tudo. E aí eu tenho fiscalização, eu tenho educação ambiental, tanto o poder público quanto a sociedade, os empresários, todos eles. Não é uma responsabilidade do próprio Estado, só do Estado, mas é da coletividade, de uma maneira a ter vários atores a atuar, né, a agir nesse sentido. Julgar, o judiciário provocado vai julgar, vai dar uma sentença, mas por que a gente não age e prestar essa atenção de que há uma quantidade muito grande de ações, desde a outorga para um poço, e um poço legal. Eu me lembro na obra do Codonel e Maiporã, no Trecho Norte, tudo prévio de impacto ambiental que eu comia aquele estudo, dizia o seguinte: olha só, ausência de fauna, flora inexpressiva e aí um número pequeno de 30 cachoeiras ou fontes de água. Eu estou aqui com o professor Dr. José Renato Nalini, secretário da Prefeitura de São Paulo, da pasta de mudanças climáticas, que veio nos prestigiar com uma palestra aqui no OAB Jundiaí. Professor Renato, muito obrigado, tá, por estar presente. E eu queria que o senhor desse um recado para a população jundiaense de como se engajar dentro das propostas e ações de sustentabilidade do meio ambiente. Olha, foi um prazer estar aqui na minha cidade, na OAB, e ter um público interessado em ouvir questões climáticas, que, na verdade, constituem o maior desafio que a humanidade já esteve prestes a sofrer. Nós temos que enfrentar isso. E cada pessoa pode, individualmente, fazer a diferença. Há muitas formas. Por exemplo, economizar água, economizar energia elétrica, andar mais a pé, evitar o uso desse veículo tão egoísta que é o automóvel, uma pessoa só, né? Usar mais bicicleta, usar transporte coletivo, exigir transporte coletivo decente, plantar árvores. O mundo precisa de árvores, o Brasil precisa de 1 milhão de árvores. Todas as cidades precisam de árvores. Nós temos muito maior perda de árvores. Eu dou o testemunho da Prefeitura de São Paulo. Nós recebemos 100 pedidos de remoção de árvore por semana e 2 ou 3 pedidos de plantio, né? E cuidar do seu lixo. Não é decente jogar essa quantidade de resíduo sólido na rua, nos córregos, nos terrenos baldios. Lixo vale dinheiro, lixo pode ser luxo. É por isso que nós chamamos de resíduo sólido. Pode ser reciclado, pode ser utilizado quando é lixo orgânico para fazer fertilizante, fazer compostagem ou fazer biometano, que vai movimentar os nossos carros, os nossos ônibus. Veja quanta coisa você pode fazer. Verdade.
Obrigado, professor. Imagina. A gente teve a presença aqui do Dr. Diego Araújo, presidente da Comissão de Famílias e Sucessões da OAB de Várzea Paulista, vindo aqui na OAB de Jundiaí prestigiar a palestra da Comissão de Direito Constitucional voltada para o meio ambiente. O que é que você achou da palestra, doutor Diego? Alex, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite de prestigiar, né, a palestra do Dr. Renato Nalini, da doutora Luciana Cordeiro, que na realidade são ícones da cidade jundiaense. Perfeito. E hoje o tema, né, proteção ambiental, ela está muito em alta e a gente sabe que é dever de todos, de toda a coletividade, preservar o meio ambiente e equilibrado. Então, hoje a gente aprendeu muito com o conhecimento desses dois sabedores do direito, e jundiaenses. Obrigado, doutor Diego. Imagina, prazer, viu? A professora Luciana Cordeiro nos prestigiou com a palestra aqui na OAB Jundiaí, a Comissão de Direito Constitucional, junto com a Comissão de Direito Ambiental. Professora, o direito constitucional, em particular o artigo 225, a senhora falou que tem um dever ali implícito ali dentro. Fala um pouco sobre isso. Olha, na verdade, assim, quando a gente começa a ler o 225, ele fala em direito ao meio ambiente. Mas a leitura deve ser inversa, porque num segundo momento, ele fala em um dever da coletividade, do poder público em defender e preservar o meio ambiente. Ou seja, primeiro vem o dever de defender e preservar, porque daí eu tenho o meio ambiente para usufruir através do direito. Essa é a lógica. A leitura é essa. E dentro da Constituição são pouquíssimos os artigos que trazem direito e dever no mesmo caput. Esse é um desses poucos artigos. Teve uma outra coisa que a doutora abordou, que criou uma tese entre alguns artigos e que formou a causa de pedir ambiental. Fala um pouco sobre isso. As pessoas ficam pensando que uma ação civil pública ambiental é falar da água, do matinho, do bichinho, né? Quando, na verdade, quando a Constituição ela traz esse meio ambiente que é essencial à sadia qualidade de vida, ele traz um link com o artigo 1º, inciso 3º, que é a dignidade da pessoa humana. E não há como não falar de dignidade da pessoa humana sem olhar para o artigo 6º, que são os direitos sociais, que é aquilo que nós chamamos em direito ambiental de piso vital mínimo, o mínimo essencial para se viver com dignidade. Dessa forma, quando qualquer uma dessas questões, os direitos sociais forem afetadas e que afetam a dignidade da pessoa humana, também temos aí uma causa de pedir ambiental. Perfeito, está explicado. É isso. Doutora, obrigado. Forte abraço. Estou aqui com o doutor Batalini, presidente da Comissão de Meio Ambiente, onde, juntamente com a Comissão de Direito Constitucional, organizou uma palestra sobre o direito constitucional voltado para o meio ambiente, com a presença do Dr. Renato Nalini e da doutora Luciana Cordeiro. Doutor Batalini, fala da importância da preservação do meio ambiente e como a advocacia deve se engajar dentro disso aí. Então, Alex, antes de mais nada, gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa também da Comissão de Direito Constitucional, por sucesso desse evento, 2 nomes de peso, e estarmos trabalhando nessa temática tão importante para a OAB, para o poder público e para toda a coletividade. O meio ambiente é essencial à sadia qualidade de vida. Nós precisamos cada vez mais conhecer os direitos, os nossos deveres como cidadão, cobrar o poder público para que a gente possa cada vez mais ter um reflexo do meio ambiente na sociedade, para uma vida melhor para todo mundo, porque o meio ambiente também está ligado a questões sociais. E o meio ambiente quer proteger o ser humano, o direito ambiental quer proteger o ser humano de desastres, de catástrofes, para que tenha uma vida digna. Então, nós temos que caminhar cada vez mais com eventos dessa natureza, com a educação ambiental, difundindo cada vez mais esse assunto para chegar a cada vez mais pessoas. Perfeito. O direito ao meio ambiente saudável, antes de tudo, antes de ser um direito, é um dever, é uma obrigação. Como é que cada um pode criar um ambiente sustentável? Olha, existem inúmeras ações, né? Mas a gente precisa primeiro conhecer as normas jurídicas, conhecer os direitos básicos relacionados à proteção do meio ambiente, mas cada um pode cobrar o poder público do plantio de árvores, pode cobrar o poder público da recuperação dos nossos rios,
pode cobrar o poder público para uma cidade com mais arborização, mas também com um trânsito que possa ter menos carros na rua e mais transporte coletivo, com menos queima de combustível fóssil, ações voltadas à redução do volume do uso de carro para favorecer o transporte público, entre outras ações, coletar água de chuva na sua casa, enfim, mas existe uma série de ações que a gente precisa conhecer cada vez mais e trabalhar em conjunto com o poder público. Obrigado, doutor Batalini, pela parceria. Obrigado a você. Hoje nós tivemos uma palestra realizada pelo doutor Naline e pela doutora Luciana Cordeiro aqui na OAB de Jundiaí, que teve a participação das comissões de Direito Constitucional e do Meio Ambiente. E quem proporcionou isso aí foi o nosso presidente, doutor Daniel Martinelli, e a nossa secretária, doutora Jéssica Viana. O que é que vocês acharam da palestra? Vou começar com a doutora Jéssica primeiro. A palestra, explanada por esses dois professores brilhantes, foi de excelência categoria aqui para nós, porque trouxeram assuntos que envolvem a nossa região, situações que são muito relevantes para que a gente fique atentos e tente contornar a situação que, infelizmente, parece que está cada vez mais catastrófica. Mas, a partir dessa conscientização, com certeza, se a gente conseguir influenciar positivamente outras pessoas, a gente vai conseguir reverter para que as próximas gerações não passem por as coisas que nós estamos passando e que tenham uma qualidade de vida melhor. Doutor Daniel, manda um recado para a advocacia jundiaense a respeito da participação nas comissões temáticas, em particular na Comissão do Meio Ambiente e na Comissão de Direito Constitucional. Sim, eu tô gostando muito dessa versão apresentadora do Alex. Viu e utilidades. Bom, hoje nosso evento foi um sucesso e não foi a diretoria que proporcionou, foram as comissões que se organizaram muito bem, uma casadinha muito boa de Direito Constitucional e Meio Ambiente, com a casa cheia, nos primeiros eventos da nossa gestão, que eu fiquei muito contente com o conteúdo de primeira qualidade. Então, parabéns para as comissões e fica o convite para todo advogado e advogada que quiser participar das comissões, em especial as que fizeram a palestra de hoje, Meio Ambiente e Constitucional. As portas estão abertas, é só passar aqui, pegar o contato e a gente faz a nomeação para que tenhamos essa casa cheia sempre. Muito obrigado e parabéns para as comissões. Obrigado, doutor Daniel. Obrigado, doutora Jéssica. Se inscreva no canal, curta e compartilhe.